Fala galera que acompanha o canal, professor John Matheus aqui, e hoje nós vamos tratar do projeto Escola Sem Partido. Mas antes de assistir esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, de dar o seu like, me sigam nas redes sociais, divulguem o vídeo com os amigos e com as amigas e não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo para que a gente possa cada vez mais melhorar o canal. O movimento Escola Sem Partido foi criado no ano de 2004 pelo procurador do estado da cidade de São Paulo, Miguel Nagil. O movimento do Escola Sem Partido ganhou ainda mais força com dois projetos de lei. O PL 867 de 2015, de autoria do deputado Isalci, do PSDB, 193/2016, do senador Magno Malta, do PR. Na prática, esses dois projetos de lei, eles obrigam a fixação de um cartaz nas escolas com 6 deveres que tem o seguinte teor: o respeito ao princípio constitucional da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, a liberdade de consciência e de crença do estudante e o pluralismo de ideias. Apesar da aparência democrática desse projeto, se isso já está garantido na Constituição Federal de 1988, como o próprio Escola Sem Partido já justifica tanto no site quanto nos documentos, não tem nenhum sentido a existência de uma lei que obriga os professores a cumprir isso no interior das escolas, a não ser que na prática o projeto tenha outros interesses e funcione de outra maneira. São justamente esses outros interesses que não aparecem no discurso que começam a vir à tona quando a gente faz 4 perguntas. Primeira pergunta: qual o partido do Escola Sem Partido? A melhor forma de conhecermos um projeto é identificando quem são os seus mentores e defensores. No caso do Escola Sem Partido, fazem parte do movimento figuras como Alexandre Frota, a família Bolsonaro, Pastor Marco Feliciano, Pastor Silas Malafaia e esta pessoa que diz o seguinte. Bem no começo do livro diz assim que a experiência sexual vai ser um ato prazeroso. Apesar de serem indivíduos distintos entre si, há algo que os aproxima. Primeiro, um discurso carregado com um forte teor moral religioso. Voltaremos a esse ponto mais na frente nesse vídeo. Uma segunda característica que esses indivíduos têm em comum é uma total ignorância no que diz respeito aos aspectos educacionais. E esse racionalismo, ele se expressa também no site através de um anticomunismo. Navegando no site, é possível encontrar uma figura que é utilizada como base científica para justificar a tese do Escola Sem Partido de que os professores são o que eles chamam de politicamente engajados, ou seja, doutrinadores. O curioso é que o material utilizado para referenciar cientificamente a tese da doutrinação é repleta de equívocos bastante grotescos. O primeiro deles é que as análises elas não informam o número de pessoas que serviram de base para o estudo. Outra questão bastante curiosa é que ao analisar com quem os professores mais se identificam, o movimento Escola Sem Partido coloca na mesma análise Paulo Freire, Karl Marx, Gandhi, Jesus Cristo e Einstein, quando apenas Paulo Freire é de fato um educador e, portanto, estaria justificada o fato dos professores mais se identificarem com Paulo Freire do que com Einstein ou Jesus Cristo. Esse dado é tão bizonho quanto perguntar a um piloto de Fórmula 1 se ele se identifica mais com Michael Schumacher ou com Pelé. Por fim, como se não bastasse, o site utiliza esse material bizarro, com bastante erros e sem nenhum caráter científico, para chegar à seguinte constatação: esses números corroboram a percepção de muitos alunos e ex-alunos que se reconhecem como vítimas da doutrinação política e ideológica em sala de aula. Além desse estudo ser totalmente bizarro, a própria realidade mostra que essa constatação está monstruosamente equivocada. Se a escola doutrinasse da forma como o estudo mostra, o aluno sairia da escola ou querendo ser sindicalista ou querendo entrar fazer parte do MST e não querendo comprar iPhone 8. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Estudos recentes, verdadeiramente científicos, mostram, pelo contrário, que a sociedade brasileira é majoritariamente conservadora. Segunda pergunta:
Existe ideologia ou doutrinação de gênero nas escolas? A primeira confusão desse diagnóstico é confundir gênero com sexualidade. E pior, dizer que essas discussões é, na verdade, ensinar as crianças a fazerem sexo. A discussão de gênero está ligada ao papel social, à forma como eu me vejo dentro da sociedade. Já a questão da sexualidade precisa ser vista enquanto um conceito mais amplo, que trata do corpo, do funcionamento corporal, das questões afetivas e socioemocionais, dos quais as questões sexuais são apenas um de seus elementos. Inclusive, diversos organismos internacionais como a Unesco orientam que debates sobre gênero e sexualidade sejam sim realizados nas escolas. Essas discussões contribuem na prevenção de gravidez precoce na adolescência, prevenção de DSTs e outras temáticas que fazem parte do próprio universo sexual dos jovens e adolescentes, que cada dia mais cedo iniciam sua vida sexual. Essa é uma realidade que precisa ser enfrentada sem tabus e preconceitos. Isso sem falar que as discussões de gênero e sexualidade também contribuem pedagogicamente na luta contra a cultura que produz a violência sexual e de gênero. Para se ter uma ideia, entre 2011 e 2017, o Brasil teve um aumento de 83% nas notificações gerais de violência sexual contra crianças e adolescentes. Na maioria dessas ocorrências, a violência sexual ocorreu dentro de casa e os agressores eram pessoas muito próximas às vítimas, geralmente familiares. Um outro número que reforça a importância do debate de gênero é que uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil. Isso quer dizer que 12 mulheres são assassinadas por dia no país. Esse quadro ele não pode ser revertido apenas pelas instâncias criminais. Há uma cultura patriarcal que alimenta esse tipo de violência e que precisa justamente ser desconstruídas nos espaços de formação e de educação. Daí a importância desse debate no interior das escolas. Todavia, como os ideólogos e mentores do Escola Sem Partido não conhecem nada de educação, esse tipo de estatística e de quadro ele é ignorado. Pior, segundo o movimento, as escolas estariam ensinando as crianças a serem gays. Isso sem falar que o nosso Senado brasileiro extinguiu o gabinete número 24 do Senado. E vocês ainda falam que político não trabalha. Tá vendo só? Importante dizer que inúmeros profissionais da psicologia e da medicina já se posicionaram cientificamente mostrando que é impossível doutrinar a sexualidade de alguém. Que fique claro que o debate de gênero e sexualidade não sexualizam as crianças. O que sexualiza é isso aqui. Terceira pergunta. O professor tem o poder ou a capacidade de doutrinar? Segundo o movimento, o professor estaria se aproveitando da audiência cativa que ele tem dos estudantes para promover seus próprios interesses ideológicos, políticos, morais, religiosos, enfim. Como assim seus próprios interesses? Este é mais um exemplo de desconhecimento do que acontece na escola pública e na educação. Não há dúvida de que hoje na educação os professores estão interessados em reestruturar a carreira docente, melhoria da infraestrutura das escolas, melhoria da qualidade do ensino, respeito e valorização à sua profissão, melhoria dos recursos e materiais didáticos e etc. Segundo, que os professores nunca foram tão reféns dos alunos como são hoje, uma vez que, empossados das novas tecnologias de informação dentro da sala de aula, o aluno pode contestar qualquer informação dada pelo professor na hora da aula, checando essas informações no Google ou com algum tipo de aplicativo específico. Como o projeto não se pergunta o que é educação ou quais são os fundamentos da educação, tenta criar essa espécie de tribunal pedagógico que coloca os alunos contra os professores. Mais assustador ainda são as punições que o projeto de lei prevê para os professores que não cumprirem estas exigências. Conforme o texto que está apresentado no site do Escola Sem Partido, a prática da doutrinação expõe o professor a sanções de natureza civil, administrativa e penal, podendo render a ele uma condenação a até 6 meses de detenção, perda do cargo
e inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo de até 3 anos. O curioso é que, para embasar juridicamente estas punições, é utilizado uma legislação da época da ditadura militar, a Lei 4898 de 1965. A pergunta que fica é: como saber objetivamente se o professor está doutrinando na sala de aula? Como regular isso sem acuar o professor e tolher a sua liberdade de cátedra? Onde está o limite entre doutrinação e neutralidade? Como mensurar isso? Vamos imaginar como seriam as aulas de algumas disciplinas segundo as orientações do Escola Sem Partido. E pessoal, e hoje nós vamos falar sobre a suposta ditadura militar que teria existido no Brasil. Suposta porque, apesar das inúmeras evidências e provas de violência e autoritarismo, isso é coisa de esquerda. Se você for de direita, pode chamar de Projeto Vingadores. Eu entendi a referência. Muita atenção, pessoal. Essa partezinha aqui, que a gente não pode mais dizer o nome, porque não é bíblico e é pecado, a gente vai chamar de piu-piu. E essa aqui de frajola. Acertou, miserável. Diferentemente do projeto, os pesquisadores da educação acreditam que a saída para melhorar o ensino e a qualidade da educação brasileira não passa pelo controle e pela correção dos professores, mas pela valorização da sua profissão, inclusive dando autonomia, respeito e liberdade ao ato de ensinar. Além disso, a escola já dispõe de inúmeros instrumentos para promover a pluralidade e a igualdade de posições e opiniões dentro da escola, como, por exemplo, a gestão democrática e o projeto político-pedagógico, que o movimento nem de longe faz nenhum tipo de menção, ou seja, mais uma completa ignorância deste movimento. Última pergunta: o que de fato doutrina na escola? Qual é o gênero da ideologia? Em setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal permitiu que as aulas de ensino religioso nas escolas de educação básica possam ser ministradas com base em apenas um credo. Isso não nos causa surpresa, já que historicamente o cristianismo sempre foi a doutrinação velada, silenciosa e intocável no interior das escolas públicas. A história revela que desde o período da colonização, a ligação da religião com o ensino no Brasil sempre teve como matriz fundamental a confessionalidade, persistindo até mesmo com a criação do Estado laico. Por isso que essa doutrinação cristã, ela não necessariamente precisa se expressar em uma determinada disciplina ou área de saber, mas ela está fortemente arraigada nas práticas, tradições e espaços do interior da escola, de modo que não é questionada. Por exemplo, quem nunca presenciou um crucifixo na sala do gestor da escola? Por que é que nos livros de Beabá o I é de igreja, mas o C não é de candomblé e o T não é de terreiro? Isso sem falar nas orações que costumam anteceder o início de toda a atividade escolar. O calendário escolar, por exemplo, é inclusive afetado e organizado com base nas tradições e festividades cristãs. Por que será que o Escola Sem Partido não denuncia esse tipo de doutrinação? Basta olhar o perfil de seus mentores e defensores. Estes estão perfeitamente alinhados com o discurso do fundamentalismo religioso. Sendo assim, o discurso da pluralidade, que é encampado pelo movimento, nada mais é do que um artifício para garantir que as ideologias mais conservadoras continuem atuando na prática escolar sem nenhuma crítica ou questionamento. Como já dizia Dom Helder, se eu mato a fome de alguém, eu sou santo. Mas se eu pergunto por que ele é pobre, eu me torno comunista. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, dá logo o seu like. Não esquece de comentar aqui embaixo quais foram as suas impressões deste vídeo. Me sigam nas redes sociais, se inscrevam e
Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.